Olá, que bom que você está aqui. Esse é mais um encontro da mentoria 3P de propósito, prosperidade e performance. E para iniciarmos aqui o nosso encontro, Vitelma Reis vem aí com as suas palavras de sabedoria, essa empresária de sucesso, a revelação aí, o furacão dos negócios aqui em Guarulhos. Diz aí, Vitelma. Bom dia, obrigada pelas palavras, Robson. Esse furacão aí, mas vou chegar lá, amém. Que seja feita assim, a profecia se cumpra, né? Tenho dado, eu acredito que o meu melhor, ainda tem muito para eu desenvolver, para eu poder melhorar. E cada dia que eu saio para a rua, uma visita, eu tenho um conhecimento a mais, tenho conteúdos a mais para aprender. E tem sido bem bacana, eu tenho aprendido muito. Eu aprendi que realmente executando, é fazendo todos os dias que você aprende mais. Então, eu acho que hoje eu estou bem melhor nas minhas apresentações, já consigo ter mais posicionamento, mais ser clareza nas palavras, mais postura na apresentação das nossas tecnologias, dos nossos produtos. Eu estou mais confiante. Então, isso tudo é referente aos nossos treinamentos, nossos encontros. Eu gosto de participar disso todos os dias, isso me dá inspiração, me dá mais conteúdo. E parabéns à nossa equipe aí, Robson, como sempre, esse líder aí, sensacional. E é isso, gente, vamos para cima. Parabéns a todos nós. Muito bem, uma salva de palmas aí para Vitelma. Obrigado aí pela introdução. Nós vamos falar hoje sobre fechamento de vendas. É um tema aí muito importante porque muita gente chega ali e bate na trave, né? Mas nós vamos hoje destravar isso. Claudinei Eusébio, o homem da alta performance aqui do nosso time, esse trainer extraordinário. Ney, dê aí as suas palavras aí para desbloquear a alta performance. Muito bom dia a todos. Bom dia Bom aí. dia. Que seja um ótimo dia para todo mundo. Um dia de aprendizado, um dia de vendas, um dia de satisfação. E a gente já começa o dia tendo essa satisfação de acordar, enxergar, ouvir, falar, sentir, comer, beber. Ou seja, muitos de nós aqui, né, que estamos conectados aqui, já tivemos todo esse prazer de fazer tudo isso nesse dia de hoje, né? Eu tive um prazer maior ainda porque eu acordei em um colchão maravilhoso, né? Então, quem não teve esse prazer ainda, corre atrás aí, ou tenta correr para chegar lá, porque é maravilhoso mesmo. E a Vitelma já trouxe aí um bom insight, né? É, dando sequência naquilo que a gente faz, que a gente se aperfeiçoa cada dia mais, né? Até rimou, né? Mas isso depende de cada um, né? Depende de cada um, de cada disposição. E a disposição depende do que a gente carrega dentro da nossa cabeça. A nossa mente nos leva aonde a gente quer chegar. É lógico que através de muito de determinação. Então, se colocar no front, dar o passo à frente, é o que determina a vitória, né? Até mesmo lá na declaração lá de Napoleão Hill, ele fala, né? Não é correndo mais, não é quem chega primeiro, mas é quem persiste. Quem persiste alcança. Então, alguns vão mais lento, outros vão mais rápido. E se formos juntos, o que vai mais rápido dá frequência ou dá ritmo a quem vai mais lento. E ambos chegam ao mesmo tempo na vitória. Então, a gente está aqui para abraçar um ao outro, agora dar as mãos, entender aonde estão os nossos gaps e nos preparar para poder alcançar a nossa performance, a nossa melhor performance. Mas isso depende de nós treinarmos. Ação massiva imperfeita é treinar, treina com você, treina com seu vizinho, treina com a sua. Cada dia palavras, como a Vitelma disse, na boca, né? Já fluindo naturalmente. Então, e aí a gente entender também o mecanismo de como fazê-lo, né? Fazê-lo de forma inteligente. Não ludibriando ninguém, é claro, mas entendendo que o nosso trabalho é levar saúde e todos precisam disso. Só que
Nem todo mundo ainda tem consciência disso, porque nós fomos criados numa cultura, uma cultura do nosso país, onde tudo é a base de remédio. E não é a base de inteligência emocional, não é a base de educação financeira, não é a base de utilizar dos recursos que a natureza nos dá, disposição, treinamento, exercício físico. Nós estamos acostumados com uma zona de conforto onde as pessoas acabam ficando doentes por estar acomodadas. Nosso país passa por um momento difícil e nós somos a solução desse país. Nos movendo é o que nós fazemos nosso país andar também. Então, bora lá a gente aprender um pouco mais e vencer aí, ter condições de vender bastante, mas com a consciência de que estamos levando saúde, né? Disposição, energia, satisfação e prazer de viver para as pessoas que vão adquirir os nossos produtos. Essa é a minha fala aí. Muito obrigado e bora lá. Vamos, gente, para cima. Uma salva de palmas, Claudinei Eusébio, mestre aqui da alta performance do nosso time. Bora lá, gente. Nós vamos falar sobre fechamento de vendas, só que eu quero começar a partir de vocês. Eu poderia já trazer aí conteúdo e tudo mais, mas eu quero partir do desafio do campo. Quem pode trazer para mim qual tem sido um problema aí que você está enfrentando lá na hora do fechamento? Conta para mim o que está acontecendo para nós resolvermos isso daqui em time. A Marisa escreveu aqui: ótimo dia, Robinson e todos. Gratidão pela oportunidade de participar dessa mentoria de sucesso. Priscila tá aí, Eva Costa tá aí, Anderson tá aqui. Vamos embora, vamos junto aí. Quem puder abrir a câmera, interage conosco aí. Quem quer começar aí a falar o que tem acontecido lá no fechamento? Vamos lá, começa aí. Joga as cartas na mesa aqui. Quem vai ser o primeiro? Ou tá todo mundo fechando venda? Então a gente muda o Ó, tema. não, Robson. Diz aí. Robson, posso falar? Pode sim. Então, eu vou falar da minha dificuldade, né? Que eu tive uns dias atrás aí, eu saí com a minha consultora, né? Aí fomos em 3 visitas, e infelizmente nas 3 visitas nós chegamos, apresentamos, foi top a apresentação, todo mundo achou os produtos incríveis, maravilhosos, adoraram como eles falaram, parabenizou nós pela apresentação. Só que na hora de fechar, não consegui fechar nada. Eu não sei o que podia ter melhorado, porque eles falam: ah, meu cartão não tem um cartão, paguei isso, estou com dívida. Então, sempre as desculpas do cliente. E às vezes eu não consigo, talvez, reverter de uma certa forma de. Como é que fala? Conscientizar o cliente que aquilo como fala, na verdade? Cuidados para a saúde, né? O que está faltando, o que ele precisa fazer para começar a cuidar. Então, eu acredito que eu estou meio fraca no fechamento. Eu precisava entender melhor. Eu estou sofrendo Certo. com isso. Vamos lá, vamos lá. Bateu 3 na trave aí, certo? Qual foi a objeção do cliente? O que ele falou? Por que não ia dar para comprar ali na hora? Quais foram as objeções? A primeira cliente falou que só podia comprar depois do dia 7, né? Segundo ela, porque tinha programação de pagamentos mais prioridade. Naquele momento não podia adquirir essa nova dívida. A outra que eu fui falou que estava num consultório, fui no dentista e comprou um equipamento e estava endividada. Ok. E a terceira, a mulher tinha acabado de comprar um carro no cartão de crédito. Hum. E aí eu fico sem saber o que fazer, o que falar nesses. Sempre é isso. Então, resumindo, eu vou comprar depois. É isso, né? Exatamente, Não, depois. saiu de lá, tá vendido. Depois eu vou Tá comprar. vendido. Foi isso, né? Isso. Entendi. Muito Uhum. bem. Então, ó, vamos lá. Quando a pessoa pega e dá. Pode Antes de falar, você né? dar em sequência, só uma coisinha que eu gostaria de falar é que até para a Vitelma, eu sei, ela tem um perfil assim aguerrido, ela gosta de entregar bastante e eu tenho aprendido com você uma coisa e aí eu sei que talvez você vai falar sobre isso.
Às vezes, Vitelma, a venda já está feita no começo da nossa apresentação, mas a gente insiste tanto em falar, em falar, em falar, em falar, que a gente tira o cliente do emocional e bota ele no racional. E aí tá o segredo de muitas coisas aí que o Robson vai falar para a gente. A gente tem que, às vezes, pensar em falar menos, falar o que é necessário, o que ele quer ouvir e trabalhar esse momento e bora lá. Não entregar muitas pérolas, né? A gente acaba entregando muito e acaba prejudicando a nossa própria venda. Mas o Robson vai falar sobre isso aí, eu acho. Muito bem. Obrigado, Ney, por compartilhar. O que que acontece? Quando nós chegamos no fechamento, o nível de consciência do cliente tem que estar tão elevado que ele precisa comprar aquilo agora, que ele não vai te dar desculpa, certo? Como o Ney falou, 80% da nossa venda ela é emocional. E nós vamos conversar aqui hoje para que vocês tragam a conversa sempre para o emocional. Então anota aí essa primeira questão, ó. 80% da venda é na emoção. É na emoção. Deixa eu ver se eu acho um coração aqui. Aqui, ó. É na emoção. Tá para aumentar esse coração? Boa. 90%, 80% da venda é na emoção e apenas 20% da venda é na razão, né? Então, o que que eu quero dizer para você? Quando o cliente ele falou, olha, depois do dia 7 eu vou ver, ou eu comprei algumas coisas e depois eu vejo isso, significa que a gente conversou com a emoção ou com a razão dele? E aí? Solta o som aí. Razão. Com a razão? Razão. Conversei com a razão, certo? Porque pela razão, nós sempre vamos deixar para tomar as decisões depois. O protelar uma decisão é algo racional, certo? Então, isso significa que a nossa abordagem precisa mudar para nós trabalharmos a emoção do cliente. Muito bem, se você entendeu isso, que eu preciso conversar com a emoção do cliente, então como é que eu faço para conversar com a emoção do cliente? Eu preciso ali conversar sobre as dores dele, certo? Como que eu vou jogar essa conversa para emoção? Como? Como que eu vou jogar essa conversa para emoção? Eu vou perguntar o estado atual dele. Se a questão é a saúde, né? Eu vou perguntar o que para ele? Me diz, quando eu estou falando de dores, eu vou perguntar primeiro o estado atual. Então anota aí. Eu preciso saber o estado atual. Muito bem, vamos lá, Vitelma, nós vamos conversar aqui junto, não tem certo nem errado. Agradeço a você por se apresentar e se pôr à disposição, porque o que você vai trazer analisando a sua venda vai servir de aprendizado para todos, certo? Então vamos lá, qual que era o estado atual da pessoa? Diz para mim, em relação à saúde. Então, na primeira pessoa, ela estava. Eu não vendi os purificadores, primeiro porque ela tinha um filtro muito bom e realmente não dava para você ficar forçando ali no filtro. Aí fomos para as dores, né? E ela tem diabetes. Fizemos até um teste ali, né? Foi comprovado que ela realmente, a tecnologia fez sentido na vida dela. Mesmo assim, ela não quis pegar naquele dia por causa que estava com essas dívidas. Beleza. A outra cliente, a mãe. A mãe, ela queria comprar o produto para a mãe, a palmilha e o bracelete. Mas aí, as condições, ela falou que ia falar com a mãe dela para ver se ela conseguia dividir o parcelamento com a mãe. Então, ela colocou que não era para ela, colocou a mãe no lugar. Se a mãe tivesse ali, talvez teria fechado. Mas como a mãe não estava, ela precisava falar com a mãe, deixou para resolver depois. Segura um pouquinho, segura aqui um pouquinho que a gente tem muita informação importante no que você está trazendo para nós, tá? É muito. Primeira coisa, tá?
Qual que é o estado atual da pessoa? Vamos falar do primeiro caso. A pessoa tem diabetes, certo? Então, olha, eu pergunto, eu estou aqui, ó, conversando com o meu cliente. Você viu que a Vitelma falou? Olha, ele já tinha lá purificador, não dava para eu entrar no purificador. Tudo bem, mas não se trata de purificador ou produto ou qualquer coisa, porque antes de eu chegar no produto, eu preciso conversar com a emoção do meu cliente. Então, eu preciso saber o estado desejado perguntando: Dona Vitelma, como que está a sua saúde? Aí a dona Vitelma vai dizer: olha, hoje eu estou com problema de diabetes. Aí é onde mora o segredo de você fechar a venda. Anota aí, você precisa saber as consequências do problema, certo? Anota aí, problema, certo? E o que eu vejo muito? Eu vejo muito nós apresentando já uma solução de saúde sem antes estabelecer esse vínculo emocional. Nós temos que conversar com a emoção do cliente. Então, qual é a consequência dessa diabetes? Vamos lá, vamos conversar com a emoção do nosso cliente. O que a diabetes pode te trazer? Se você não cuidar da sua diabetes, você pode ficar cego, você pode amputar um membro, você pode é, vir a ter alguns problemas. Qual é a consequência desse problema? Percebe que não se trata de produto na hora da venda, trata-se de como vamos escutar, entender o nosso cliente, porque em toda a conversa o que eu estou buscando é elevar o estado de consciência. Consciência. Eu preciso elevar o estado de consciência. Enquanto eu não elevar o estado de consciência que o meu cliente ele precisa do meu produto, nós vamos ficar batendo muito na trave e não vamos conseguir fazer a venda, certo? Então vamos lá, você tem diabetes? Bom, qual é a consequência dessa diabetes? O que isso vai te impactar na sua vida? Quais são os prejuízos que você tem se esse problema não melhorar? Você sabe, dona Vitalma, uma diabetes não tratada, quais os problemas que vai trazer para a senhora? Então nós temos que assim, ó, agitar essa dor da pessoa, tá? Se for o caso, você pode até contar uma história. Fala, nossa, eu tinha um primo meu que ele estava com diabetes, para você ter uma ideia, ele começou amputando o dedinho e depois amputou o pé até que ficou só no joelho. Eu não estou aqui, eu estou só pintando com cores fortes, tá? Não estou aqui querendo que vocês cheguem lá e comecem a cortar o cliente no meio, mas é só uma forma de ilustrar como que nós vamos aos pouquinhos dando uma cutucada nessa dor, certo? Até aqui ficou claro? Tranquilo até aqui? Sim, Vitelma, você concorda comigo que você poderia ter trabalhado melhor essa questão lá na conversa? sim, Perfeito. Só que, poderia. só que não para por aí, tá? Eu vou passar para a nossa próxima tela. Então, é o seguinte, ó. Primeiro, eu tenho que saber o estado atual. O que eu quero saber no estado atual? Qual é o seu problema? Beleza, isso vocês já pegaram. Eu sei o seu problema, agora eu preciso saber quais são as consequências desse problema, o que isso pode impactar na sua vida se você não cuidar. Tudo bem até aqui? Tranquilo nessa sequência? Sim, Agora eu preciso conversar sobre a necessidade de solução, certo? Necessidade de solução. Quando eu converso sobre a necessidade de solução, eu vou trazer o que? Na nossa conversa falando de emoção, eu vou trazer aqui urgência na decisão. Urgência. Urgência.
Urgência. Urgência na decisão, certo? Por quê? Por que urgência na decisão? Quando eu estou conversando ali com o meu cliente, por que urgência na decisão? Lembra que eu estou aqui conversando com a emoção do meu cliente, certo? Quando eu agito a dor dele falando das consequências, eu vou perguntar para ele: hoje, o que você tem feito para cuidar da sua saúde? Anota essa pergunta mágica. O que você tem feito hoje para cuidar da sua saúde? Depois que eu perguntei o que ele tá fazendo para cuidar da saúde, eu vou perguntar se ele está sentindo resultado naquilo que ele está fazendo, certo? Muito bem. Você está, como diabetes, você está tomando remédio. Você está sentindo alguma melhora na sua diabetes? Deixa eu escrever errado, urgência, né? Vou escrever de novo. Você está sentindo alguma melhora na sua diabetes? Aí a pessoa vai falar, até que sim, estou melhorando, tal. Aí nós temos que agitar a dor dizendo o quê? Se você não cuidar, vai piorar. Anote isso daqui. Se você não cuidar, vai piorar. Você prefere que melhore ou que piore? O que eu trouxe aqui nessa fala? Eu trouxe urgência. Se você não fizer nada hoje para melhorar, o que vai acontecer? Vai melhorar ou vai piorar? Tá fazendo sentido isso que eu estou falando, gente? É lógico que isso aqui que eu estou trazendo vai sendo numa conversa fluida, né? Você tá ali batendo um papo com a pessoa, respirando fundo, sabe? Tudo isso aqui eu não falei nada de produto ainda, e eu quero que vocês entendam isso. O produto que você vai vender é o de menos. O Ney falou: não, quero aprender a fechar colchão. O colchão é o de menos. O purificador é o de menos. O mais importante é a pessoa entender que ela tem a necessidade de solucionar aquele problema com urgência. Tá fazendo sentido até aqui? Sim ou não? Sim. Sim. Então vamos lá. A próxima etapa, aí sim, é nós mostrarmos a 3. solução, certo? O 3 é mostrar a solução, então? Mostrar a solução. Então, a solução para que você tenha um cuidado com a sua diabetes, você precisa usar esse kit bem-estar de saúde. E você vai apresentar o kit bem-estar, certo? Você vai apresentar ali o nosso kit bem-estar. Quando você está apresentando o kit bem-estar, você vai começar ali. Começa pela água, aí você já tem toda a cartilha, certo? Porque hoje o foco não é apresentação de produto, porque é a aula da sexta-feira, tá bom? Mas aí você vai apresentar a água, falando que a água vai tratar de dentro para fora, vai mostrar o folder, vai fazer o teste da água. Você vai apresentar o bracelete, falar dos benefícios do bracelete, da palmilha, da máscara de dormir. Enfim, aí você vai apresentar o produto. Concorda aqui comigo? Tudo bem até aqui? Mas você viu que eu já fiz o fechamento da venda antes de começar a apresentação? Sim ou não? Sim. Muito bem. Eu fechei o kit bem-estar. Eu fechei. Como que eu fechei? A pessoa me disse que lá, quando eu perguntei para ela, quando é a melhor hora de cuidar da saúde? É agora ou depois que melhorar? Ela vai que piorar? Não foi essa pergunta que eu comecei na introdução? Quando é a melhor hora de cuidar da sua saúde? Agora ou depois que piorar? Agora. Uma pergunta mágica para o fechamento que você pode usar nessa introdução. A nossa saúde vale muito ou vale pouco?
Por que que você tem que fazer essa pergunta? Para quando chegar no fechamento, o preço do produto ser o mínimo, porque ela já falou que a saúde vale muito, entendeu? Então, nós não podemos chegar no fechamento e escutar do cliente que está caro. Isso daí não pode acontecer, porque o produto está caro se o estado de consciência não estiver elevado e a gente não mostrou que a saúde vale muito. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Sim ou não? Muito Sim. bem. Fiz a apresentação do kit. Segredo de fechamento de venda na emoção. Você precisa estar com o kit na mão. Não tem jeito de querer fazer uma venda presencial sem estar com o kit à pronta entrega para o seu cliente. Você tem que ter lá o seu kit. Isso é ferramenta de fechamento de venda, é o produto à pronta entrega. A venda é na emoção, a pessoa quer comprar, você já entrega, já fechou. Tranquilo até aqui, beleza? Produto à pronta entrega. Se você não tem, dá um jeito e tem um produto à pronta entrega. Muito bem. Agora nós vamos para o fechamento. Eu não apresentei o produto, sim ou não? Beleza? Sim. Sim. Agora, no fechamento, outra ferramenta. A primeira ferramenta é o produto à pronta entrega, o kit à pronta entrega. A segunda ferramenta é o talão de pedido. Você precisa estar lá com a sua folha, certo? A sua folha de pedido e você, depois que apresentou o kit e fez os primeiros testes, aí você já vai perguntando o nome do cliente. Você não vai perguntar, e aí, vai comprar ou não vai? Quer a jarra ou quer o bracelete? Vai comprar tudo ou vai comprar só os picados? Não. Aqui pouco importa nesse momento o que o cliente vai comprar ou como ele vai pagar. Nesse momento, nós só precisamos que o cliente tenha certeza que ele vai comprar. E aí eu apresentei o produto. Lembra que ele falou que a melhor hora de cuidar da saúde é agora? Lembra que ele falou que a saúde vale muito? Então você apresentou os produtos e aí você vai falar: bom que você gostou, né? Antes de você começar a preencher o pedido, você vai fazer essa pergunta mágica. De tudo que eu apresentei aqui, o que você mais gostou? Vitelma, de tudo que eu apresentei aqui, o que você mais gostou? Ah, então, quanto custa? Quanto custa? Certo, nós já Essa vamos é a entrar pergunta. aqui. Nós já vamos Não, entrar. eu tô ensaiando porque Não, eu tudo levei essa bem. E eu pergunta. também estou ensaiando. A pessoa já foi logo para o preço. Exatamente. Quando a pessoa quer saber o preço, é porque é sinal de compra, ela está interessada. Quem não está interessado nem te pergunta o preço. Então, se alguém te perguntar o preço, você vai falar: parabéns, eu já vou falar o preço. Mas de tudo aqui, o que você mais gostou? Ah, eu gostei bastante do bracelete, da palmilha, da jarra também. Aí o que eu faço? Gente, esse é o ponto mágico. Parabéns. Ó, quando o cliente te perguntou o preço, certo? Lembra que quem está perguntando é que domina a conversa. E a conversa tem que estar na mão do vendedor, tá? Então ela me perguntou, mas quanto custa? Eu posso pegar lá a tabela de preço e falar, ó, custa tanto? Não, ainda não. Fala, ó, eu vou falar nessa parte do investimento. Mas antes disso, eu queria saber o que você mais gostou. Você viu, ó, eu respondi a pergunta dela, que daqui a pouco eu vou falar, mas eu já fiz uma pergunta para continuar no controle da conversa, certo? De tudo, o que você mais gostou? Gostei do bracelete, da palmilha. Você já estende a mão para a pessoa e fala assim: parabéns! Eu fiquei muito feliz porque deu para perceber que você é uma mulher muito inteligente. Gente, usa essa frase. Reconheça e valide o seu cliente. Muitas vezes você está conversando com pessoas que ela só está sendo criticada pelas pessoas da família, né? E quando você pega e fala parabéns, você é muito inteligente, eu fiquei feliz por saber que você sabe que tem que tomar uma decisão para cuidar da sua saúde. É só isso. Você fez isso, deu os parabéns, o que você vai começar a fazer? Pegar o nome completo. Vitelma, diz para mim o seu nome completo.
Qual que é o Thelma Reis. endereço? Qual que é o endereço? Ah, mas me para. Não, mas peraí, quanto é? Mas, tá, mas você não falou quanto que custa tudo isso? Muito bem. Então vamos lá, Vitelma. Você concorda comigo que nós não estamos falando de um gasto, e sim num investimento na sua saúde? Ó, gente, olha as palavras mágicas antes de falar o preço. Olha as Como é que é? É palavras, investimento para a saúde, né? investimento na sua saúde. Ó, an- antes de eu falar aqui o preço, certo? Você concorda comigo que nós não estamos falando de um gasto, mas sim um investimento na sua saúde? Ficou claro? Beleza? Agora que eu Sim. vou falar do preço. Para eu falar o preço, de novo eu tenho que agregar valor e elevar o estado de consciência da pessoa. Se a pessoa tem diabetes, eu vou falar: olha, para você se prevenir de problemas graves da diabetes, como amputação de membro, má cicatrização, até problemas de visão. Ó, para você prevenir desses problemas, você percebeu, gente? Como ali na hora de falar do preço eu já elevei o estado de consciência de novo da pessoa que ela precisa do produto, sim ou não? Conseguiu perceber? Sim. Então, Faz de diferença. novo, ó, antes de eu falar o preço, olha, eu mostrei que é um investimento, para ela não achar que é caro e que nem é um gasto supérfluo. Não foi isso a primeira fala? Sim ou não? Ó, Sim. obrigado. Vai um cafezinho aí? Ó, o cheiro do café, né? Ô, vontade. Senti aqui. Então, ó, vamos lá. Repete comigo aí o que que eu falei para tirar da cabeça do cliente que era uma despesa e é um investimento. Vamos lá, quem pode me Re- refrasear aí? O re- que que eu falei? Retornar ao estado de consciência dos problemas que ele apresentou. Não, mas Você antes disso, o que que eu falei? Antes dessa parte. enfatizar o que se trata de um investimento na saúde dele. Mas qual é a fala? Vamos lá. A Lilian quer falar. Diz aí, Lilian, qual que é a Você fala? para você prevenir da consequência desse problema, Antes disso, quero a fala antes disso, antes você disso. concorda que não estamos falando de um gasto, mas sim de um investimento na sua saúde? Boa. Você concorda que nós não estamos falando de um gasto, mas sim no investimento na sua saúde? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, certo? Para que o Ney trouxe e que a Lilian também trouxe. Parabéns aí, elevando o estado de consciência para prevenir de uma amputação de membro, de um problema de visão, de um problema mais grave, o investimento por mês em 12 vezes fica apenas R$ 284. E aí, ficou caro ou ficou barato? Barato, né? Você viu? Se a consciência dela tiver bem trabalhada, né? É isso. Mas você percebeu que somos nós que vamos conduzir o estado de consciência do cliente? Porque senão ele vai ficar olhando produto pelo produto e dinheiro pelo dinheiro e ele não vai ver os benefícios que ele vai ter na saúde dele, certo? Só que isso a gente tem que treinar. Eu preciso que hoje vocês vão e façam uma apresentação para alguém que você tem certeza que não vai comprar, que é um E duro não vai lascado e comprar? quebrado. É, você vai no duro lascado e Eu vou aqui no quebrado, meu vizinho, então. vai lá e faz esse teste. Você precisa treinar com quem não vai comprar, gente. Porque quando você treina com quem não vai comprar, aí você vai no que tem condição de comprar, só que você já vai treinado. Para eu receber o sim, eu precisei receber muitos nãos. Não. Então nós temos que fazer esse teste. Esses três que você não fez, Vitelma, é justamente esse o ponto. A cada três que a gente não fecha, chama o líder que eu vou junto. Depois desses três, você fechou venda ou não fechou, Vitelma? Fechei, não, fechei, mas esses três foi da minha consultora que me levou. São pessoas que não era do meu conhecimento também, não conhecia a pessoa. O que ela me informou, eu acredito que não foi tão, não foi.
o que ela tem que falar do cliente para mim é importante também. Saber quem é o cliente, o que faz. Talvez faltou informação para eu chegar conhecendo um pouco mais o cliente. Acho que faltou também isso. E É aí o que isso. acontece? Eu não conhecia muito bem, ela também não se informou muito bem, e isso também ajudou a contribuir para o não fechamento, né? Porque os que eu fui, que eu conheço, eu já fui com certeza e fechei. E depois desse dia, eu fechei num único dia 2 vendas. Ontem eu fechei 2 vendas. E pessoas que eu conheço, porque eu já sei a capacidade, eu já sei a condição da pessoa. É mais fácil fechar assim. Essa dificuldade minha está sendo agora com a consultora, porque são pessoas que eu não tenho conhecimento. Muito Talvez bem. eu precise instruir mais a ela. Eu preciso, então, falar com ela para treinar mais a saber do cliente, é isso? Também, não sei. Ajuda você ter um entendimento prévio. Porém, se você fizer essas perguntas lá, a pessoa que você desconhece, não sabe nada, nem o nome, mas você usou essa estrutura, você vai vender do mesmo jeito. Mas o que te faltava era Robson, essa estrutura. Pode falar aí, Anderson. posso falar algo aqui? Eu falei Ô, Anderson, fecha a câmera lá porque tem aquela questão da conexão lá que dá uma falhada. E fecha a câmera e fala com a gente, por gentileza. Só vou para não falhar. desligar. Tá. Agora Tá ouvindo melhorou. bem? Agora sim, tá ótimo. Agora melhorou. Eu não sei, o sinal aqui tá ruim, mas vamos lá. Eu tô ouvindo aqui a Vitelma, e assim, é uma dica assim legal, tá? O Robson deu os passos aqui muito importantes, mas a gente precisa entender que nem sempre o cliente fala a verdade quando ele fala que não tem condições. Às vezes o cliente pode estar até um pouquinho apertado, mas às vezes ele tem uma reservinha lá que ele não quer mexer, ele não vai falar para você. Então a gente tem que aí, através de perguntas, né? A gente vai aí até ele falar a verdade. Eu já fui em clientes que o cara falou, ah, não dá, tô apertado. Depois você tem uma entrada? Aí o cara falou, ah, eu tenho X. Falou há 5 minutos atrás que não tinha dinheiro. Daqui a pouco apareceu o valor de entrada. Então a gente tem que entender que o cliente, às vezes, no primeiro passo, ele quer se resguardar, ele fica um pouco intimidado, mas através aí do soco de café e as técnicas de venda, ele acaba aí abrindo um pouquinho mais a real condição financeira dele. Muito bem. Uma salva de palmas aí pro Anderson aí. Esse é Ô, Robson, incrível. Pode falar, Ney. e tanto é verdade que o Anderson falou que em várias vendas, e uma delas, a cliente disse para mim: eu não tenho condições de comprar agora, mas eu gostei muito do produto. Eu estava no interior, né, junto com um consultor. E eu falei para ela, tá, legal, bacana. A gente sai um pouco do assunto da parte financeira, conversa de novo com a emoção, e aí voltei nela e falei assim, tá, mas de tudo aqui, você concorda comigo que isso vai mudar as características que você me apresentou? E para você, é importante investir na sua saúde e nas pessoas que estão com você? Ela falou, claro. Ela virou para mim e falou assim, e quanto ficaria à vista? Ela acabou de falar para mim que não tinha condições, cartão de crédito dela era que estava com a filha e que ela não poderia comprar naquele momento. Depois ela perguntou: à vista, quanto sairia? Você consegue um desconto à vista no Pix? Aí eu falei: consigo. Ela falou: ai, que bom. Então eu vou aqui ver quanto que deu. Aí eu coloquei tudo que eu queria vender, que era para vender para ela, desde o kit, o Alkaline Max, mais um outro benefício. E aí ali ela falou assim: ah, tá. Então desse valor, estava dando R$ 7.000. Ela falou: desse valor assim, dá para fechar no quanto? Falei: 6.800 eu fecho agora no Pix. Ela falou assim: tá, então tá bom, só um minutinho. Filha, você acha que a gente consegue fazer um Pix agora? Fez um Pix, cara. Pra quem falou que não tinha dinheiro, o cartão de crédito tava com a filha, ela fez um Pix. Eu agradeci tudo. É lógico que a gente não fica ali questionando o cliente ou mesmo indagando ele naquele momento. Você falou que não tinha. Nunca se faça isso, né? Você fala, ah, que legal, bacana, parabéns. Quando eu saí de lá, eu falei pro meu consultor, você percebeu? Ele falou, cara, você deu uma contornada em tudo isso e ainda tirou o dinheiro à vista, parabéns. Eu falei, não, cara, que a gente não pode, tem que deixar o cliente se sentir à vontade. O que o Anderson, pastor Anderson falou, é justamente isso. O cliente, às vezes, mente, porque ele quer saber se realmente a gente está falando ali, está entregando para ele alguma coisa que tem valor, entendeu?
É isso. Muito bem, Queria uma perguntar salva uma de coisa para ele. palmas. Eu queria Pode, perguntar uma coisinha. pode falar. Ele tinha esses produtos ou ele na mão ou ele trouxe depois? Só para eu entender. E aí, Quando Ney? ela fechou. Eu estava com os produtos todos em mãos, já estava apresentando para ela. Para contextualizar assim rapidinho, eu estava numa chácara onde a mulher tinha água de poço. Eu perguntei para ela quais eram as condições e qual era o laudo que ela tinha dos benefícios da água e o que ela já tinha de informação da água. Ela não tinha nada. Aí eu falei, tá, então eu vou fazer um laudo da sua água, fazer um teste para você. Um laudo, não, fazer um teste. Aí eu testei a água dela ácida. Eu falei, essa água é que você usa ou que você for bebe também, faz comida e dá para os seus clientes que são velhinhos que ficavam internados lá? Ela falou, é de tudo, toma banho, bebe, faz comida, faz tudo. Aí eu falei para ela, você concorda que você está piorando a saúde quando você coloca uma água acidificada, porque essa água está ácida? Se você pudesse melhorar a qualidade da sua água, seria bom para você? Ela falou, com certeza. Eu falei, então bebe um pouquinho dessa água aqui, que passou da sua água que passou pela jarra. Na hora que ela bebeu, ela falou, nossa, é totalmente diferente. Eu falei, não, é sua água, mas passou por um tratamento. É isso que você precisa fazer com os seus velhinhos, aquelas pessoas que você ama, que cuida. Ela falou: Meu, é fantástico isso, preciso disso. Então, conscientizei ela da necessidade. E ela experimentou tudo. E eu tenho todos os produtos em mãos. Tinha que estar com tudo em mão, porque senão eu não venderia. Estava no interior de São Paulo. E é assim, ó, hoje, né, vamos falar desses dois campeões de destaque, Claudinei e Vitelma. Eles carregam no porta-mala todos os produtos que mais vendem. O que que nós temos que ter no nosso porta-mala do carro? Ou quem não tem carro, ter numa mochila e numa bolsa do lado? É um kit bem-estar, no mínimo, tá? Isso é estoque de giro. Um kit bem-estar, um Alkaline Max com base, isso a gente tem que ter. Isso é o mínimo do soldado de guerra. Você quer ir para o campo de batalha para lutar no soco? Meu, o mercado tá aí e ele vai engolir você, certo? Você tem que ter um travesseiro Sleep Cool Power, porque o travesseiro vai te dar entrada para você falar do ARS, e daqui a pouco eu vou explicar como que a gente vende o ARS. E você tem que ter o kit básico, que é a Squeeze, um bracelete a palmilha, porque se não sair o kit premium, sai o kit básico, certo? Faltou algum item, Vitelma, que eu falei para você de básico, que eu não comentei agora? O A gente Band, vende também o Bandfir, né? Boa, Bandifiro, eu ia falar Bandifiro. bem lembrado. E o Bandifir para dores localizadas, tá? Então, são esses 5 itens básicos que você que é empresário no negócio, você precisa ter urgente, urgente, tá? É assim, imagina que você é um supermercado. Você abre a sua loja, se não tiver o produto na prateleira e se tiver lá só a foto de um arroz de 2 quilos, uma foto da caixinha do leite, uma foto da manteiga, a pessoa não vai comprar. Lembra que você é um comerciante, você precisa ter o seu produto na prateleira para o cliente pegar e pôr no carrinho dele, certo? Isso é questão de mentalidade empreendedora. Ah, mas eu não tenho condição. Fica tranquilo. Se você já tiver na sua mente que você precisa ter isso para o seu negócio prosperar, as coisas vão começar a fluir, você vai vender, e em vez de gastar, você vai reinvestir no negócio para o negócio crescer. E tudo se trata de mentalidade, certo? O que que eu vejo muito? As pessoas elas vendem os produtos e aí ela gasta todo o dinheiro da venda e ela não reinveste no próprio negócio. Isso é aquela velha máxima de uma família que tinha 12 filhos e a galinha botava 12 ovos. Aí a mãe ia lá e fritava os 12 ovos para cada filho comer um ovo. No final da vida, a galinha morreu e os filhos passaram fome. Mas se a mãe tivesse pegado meio ovo e desse meio ovo para cada filho, ia sobrar 6 ovos. E esses 6 ovos ia virar galinha, que Sei. ia produzir mais ovos
e aí, com isso, ia ter uma granja de ovos se a gente vivesse no meio ovo. Então, o que eu quero dizer para todos nós aqui, mentalidade empreendedora, pega o dinheiro, investe no produto, faz a venda e reinveste, começa com o kit, do dinheiro do kit você já compra o purificador, do dinheiro do purificador você já compra o travesseiro, do dinheiro do travesseiro você já compra o Bandfir, do dinheiro do Bandfir você vai e começa a construir a sua granja. Qual é o dinheiro que você vai usar para pagar suas contas? Você vai separando uma parte do seu lucro para reinvestir no negócio e uma parte para pagar suas contas, e assim o negócio vai crescendo. Eu sei que a Fran levantou a mão e a Lilian também. Eu já vou chamar vocês aqui para falar. Eu só vou abaixar a mão aqui de vocês rapidinho para entregar um conteúdo dentro do argumento do Ney, das colocações do Ney, que é muito importante, tá? Então vamos falar dos 3 tipos de fechamento. O primeiro fechamento é o nosso fechamento financeiro, certo? Financeiro. Eu estou indo para o fechamento. Lembra que eu estou com o talão de pedido na mão, certo? A pergunta do fechamento financeiro é, anota essa pergunta, quanto é um bom valor por mês para você investir na sua saúde? Aí a pessoa vai falar R$ 100, R$ 200, R$ 300, R$ 500, não importa o valor que a pessoa falar, tá? Você vai dar os parabéns para ela, parabéns. Quando a gente está falando de fechamento financeiro, você precisa ter a tabela de preços impressa. Eu, além de ter a tabela impressa, eu plastifiquei os itens que mais vendem. Então, eu tenho plastificado a tabela de preço do kit básico de um lado e o kit premium do outro. Eu tenho plastificado de um lado o Alkaline Max e do outro a base. Eu tenho plastificado a jarra de um lado e o squeeze do outro, que são os itens que a gente mais vende. Eu tenho plastificado a tabela de preço do Star Prime, que é o ARS de entrada, e lá ali também já tem o preço dos travesseiros. Então é ferramenta. No fechamento financeiro, você já tem que ter claro na sua mão a tabela de preço impressa para mostrar para o seu cliente, porque isso dá segurança, isso dá transparência. Para mim, a pior sensação é quando o vendedor começa a dar preço da cabeça dele, e aí eu fico com aquela sensação, pô, esse cara aqui tá querendo principalmente por conta da minha posição, né? Muitas vezes as pessoas quer cobrar mais caro, né? Então eu fico com essa sensação, pô, a pessoa quer ganhar mais em cima de mim. Quando você mostra a tabela de preço, que dá transparência, o cliente fica seguro de que você não está ali querendo fazer joguinho de números, como infelizmente muitos vendedores não profissionais fazem, certo? Então, a primeira questão é o fechamento financeiro. Você apresentou a tabela R$ 284 e a pessoa questionou, aí você pergunta, quanto é o bom valor por mês para você investir na sua saúde e na saúde da sua esposa, na saúde do seu filho? Você consegue fazer essa pergunta? Quanto é um bom valor por mês? Ó, só lendo um pouquinho o chat enquanto vocês anotam aí, né? A Priscila falou assim, ó, não é um gasto, mas sim um investimento na saúde, uma prevenção da saúde. A Nete falou aqui que também aconteceu com ela, que as pessoas têm dinheiro, né? A Yara colocou aqui, ó, a primeira fala do cliente sempre será na defensiva. E aqui eu não sei quem tá com esse iPhone aqui que disse, venda é calor do momento. Renomeia aí quem tá com o iPhone aqui, só para eu saber aí quem é que está participando conosco. Muito bem. Nessa questão do fechamento financeiro, nós vamos sempre direcionar para o cartão de crédito no parcelado, Pix, no valor ali do Pix. Ah, Josi, beleza, Josi. Ótimo. Quando você vai para o fechamento financeiro e não encaixa, o cliente começa a dar objeção do tipo, que nem a Vitel ouviu, ó, dia 7
eu consigo comprar. Bom, então acho que ontem a Vitelma fechou, né, Vitelma? Porque hoje é dia 8, Não. né? Ó, eu não voltei lá na cliente de ontem, não. Dessa não. Tranquilo, tranquilo. Dia 7 eu compro. Parabéns. Você preenche todo o pedido, você já analisa quanto que ela vai dar no dia 7, você já vai preenchendo tudo e no final das contas, ela já vai comprar ali na hora mesmo, certo? Mas o mais importante é quando nós tivermos alguma objeção. Comprei um carro agora, comprei um maquinário aqui para o meu consultório de dentista. Você vai para o segundo fechamento. O segundo fechamento é o fechamento fisiológico, que é o dos testes, certo? Você vai trazer ele para fazer os testes. Como é que foi que o Ney fechou a venda? Vocês ouviram ele falando? Quando a pessoa falou que não tinha dinheiro, ele perguntou a qualidade da água e fez os testes do pH da água, certo? E nós temos inúmeros testes para fazer: o teste do cloro, o teste do pH, o teste da força, o teste da resistência, o teste do. Enfim, tem tanto teste, gente, que na aula de produtos, que vai ser na sexta-feira, a gente fala dos testes, certo? Mas só para você entender que bateu na trave no fechamento financeiro, bateu na trave no fechamento financeiro, você faz o teste. Depois que fez o teste, o que que você faz? Volta para o fechamento financeiro de novo, entendeu? Ficou claro isso? Que existe uma sequência? Ah, fui lá, fui para o fechamento financeiro, bateu na trave. Espera só um pouquinho, Cleide. Depois fiz o teste, aí eu volto de novo, vamos lá. Porque aí depois do teste a pessoa já ficou mais convencida que ela precisa mesmo daquele produto agora, com urgência. Mas vamos supor que não deu certo o teste, a pessoa ainda está com objeção. Aí o que, que você vai fazer? Agora é a hora de você fazer o fechamento emocional. O que, que é o fechamento emocional? Aqui, ó, é o depoimento. Depoimento. Você vai pegar e vai dar alguns depoimentos. Você pode mostrar vídeos de depoimentos que você tenha. Você pode mostrar, pode pegar o depoimento do seu próprio consultor. Você pode pegar vários depoimentos em relação aos problemas que a pessoa tem, né? E aí você mostra para ela. Depois que você mostrou o depoimento, o que, que você vai fazer? Você vai voltar para o fechamento financeiro, certo? Então, o que, que eu quero trazer para vocês? Que existe uma sequência. Você vai trazendo a pessoa para o fechamento. E você não vai parecer aquele vendedor chato, insistente, tá? Por quê? Cada hora você está tirando um coelho da cartola, entendeu? Então, vou para o fechamento financeiro, não deu. Ah, olha, faltou fazer um teste. Aí você vai lá, faz o teste e volta para o financeiro. Ah, não, mas tá difícil, tal, tá. Bom, ó, mas por que que você acha, Vitelma, que é importante a sua amiga que você me trouxe aqui usar os produtos, né? Então, dentro disso, você vai fazendo o fechamento. Muito bem, vamos para as perguntas aqui. Tem muita informação. Cleide, eu sei que você levantou a mão, mas vamos aqui na sequência. Primeiro a Fran. Fran, diz aí, o que que você tem de pergunta, questionamento ou informação? Então, por coincidência, bom dia a todos. Eu tô com uma cliente que ela tá ouvindo e a mãe dela tem um colchão. E aí a mãe dela, ela tá falando pra mim que a mãe dela quer trocar o colchão e que a mãe dela não utiliza as tecnologias. E aí eu falei pra ela que existem outras tecnologias. Nisso, eu fazendo a apresentação pra ela, porque eu, assim, aproveitando o que você estava falando, estava explicando pra ela. E aí ela virou pra mim e falou assim: tá, mas é muito caro, não me interessa. E aí você falou: apresenta pra alguém. Tudo que eu falei, eu entendi que ela não queria. E aí, assim, quando a pessoa ela já demonstra que para ela não dá o plano de negócio, para ela o valor financeiro também não dá. A gente já tem que perceber e falar assim, agradecer a pessoa e
partir para um outro momento, porque às vezes eu percebo que, dependendo da pessoa, a gente pode até insistir, porque a gente quer que a pessoa tenha consciência, mas a pessoa ela já não está aberta, né? Como que a gente trabalha nessa parte? Como que a gente tem melhor esse feeling com o cliente? E aí, assim, o interessante, né, só para finalizar, é que ela falou assim: o colchão não é interessante, mas a água eu acho que é melhor para gente. Então, como que eu posso trazer para uma pessoa que ela já coloca uma objeção e você percebe que é muito difícil, mas ao mesmo tempo, às vezes pode ter uma oportunidade, porque ela não tem a total consciência, mas ela também sabe que ela falou para mim assim: "Ah, mas a água a gente já gasta, então talvez a água seja melhor". Mas o Vamos lá. colchão, para minha mãe, tanto faz. Então, como que a gente tem esse feeling melhor com o cliente da objeção? Porque Muito quando tem bem. consciência, beleza. Mas quando não tem, como que a gente se posiciona? Porque a gente fica sem graça às vezes, né? Perfeito. Então, ó, o mais importante, nós temos que ter maturidade em negócios, tá? Se existe esse tipo de objeção, é porque está tendo falha no processo de venda. Primeira coisa, a Eu. Francine, ela é designer de unha, né? Acho que é o Isso, você vai designer, aprender. né? Né? Agora vamos lá, gente. Nós estamos vendendo um produto para a saúde de alto valor agregado. Quando você senta na cadeira da cliente e você está fazendo a unha da pessoa, você tem autoridade de saúde lá, sim ou não, gente? Diz para mim. Não. Não. Então já Não. começa aí. Em vez de você, Fran, tentar vender enquanto você está fazendo a unha, você puxa para um agendamento, só conversa de dores. Hoje, como é que está a sua saúde? Qual a consequência dessa dor? Se tivesse algo que pudesse ajudar na sua saúde, seria importante para você? Sim, eu vou falar com a minha amiga Lilian, que ela é uma especialista em saúde integrativa, eu tenho certeza que ela vai te ajudar. E aí vai, marca o dia, o horário, o local e apresenta para a pessoa. Só que a pessoa não tá. Um exemplo. Imagina que eu estou apresentando um produto de R$ 5.000, de R$ 2.000, de R$ 3.000. Eu estou apresentando a pessoa e estou cortando a unha dela. Gente, vamos falar a verdade aqui. Vai vender quando desse jeito? Então, Fran, nós temos que separar as Nunca. coisas. Tem que separar as coisas. Por quê? Porque se nós somos profissional de venda, nós temos que estar focado na venda. Se não dá para focar na hora, o que que você faz? Vai para o agendamento. E no momento ideal, no ambiente adequado, com a atenção do cliente, eu consigo elevar o estado de consciência e fazer ele comprar o produto. Ah, não, Robson, mas eu quero vender aqui no meu consultório, na minha sala. Beleza, você quer vender na sua sala? Você, enquanto está fazendo a unha, você só cutuca a dor. Depois que terminou, aí você pega o seu kit bem-estar e você vai falar para sua cliente: olha, o que vai cuidar da sua saúde é isso e é isso e é isso, que é diferente. Consegue perceber que são dois momentos diferentes? É isso, tá, Fran? Sim, Lilian, sim. pra Por gente isso, só pra gente, é por causa do tempo, tá, Fran? Para eu conseguir tá bom. atender todos que ainda tem a Cleide e o Anderson. E eu tenho só Assim, 10 minutos. Lilian, diz aí. Então, bom dia a todos. Ontem eu fui com a Francine numa apresentação, né, para um casal. E assim, eu achei excelente. De tudo que foi falado aqui, a gente conseguiu fazer. Então, já fiquei contente por aí, porque a gente teve uma sintonia legal, né? Todas as duas interagiu, tanto eu quanto ela, e foi excelente. A pessoa é uma pessoa super consciente, já cuida da saúde dela e da família, com atividade física, alimentação, procura comprar uma água um pouquinho melhor. E por ela já ter essa consciência, a gente conseguiu, e ainda ela faz neurociência, né? Então, uma Lilian, pessoa ó, que tem só para eu resumir, qual foi a objeção? a objeção foi, a gente não tinha um produto que, assim, a minha dúvida, não é a minha dúvida, eu acho que foi excelente. O que deu problema no fechamento, além de não ter, porque ela ficou bastante interessada, uma coisa que eu queria levar também,
a questão do horário, né? Ela já tinha desmarcado uma vez, e aí quando eu cheguei lá no salão da Francine para ir, estava agendado para 8h30, aí o marido teve um problema na oficina, ficou, e ela queria que ele estivesse presente, para não perder a visita, a gente foi mesmo assim. Chegamos lá, já era 9h20, já era um pouquinho tarde, e aí a gente apresentou para ela, ela ficou bastante interessada, ele chegou 11 horas, e aí não deu para falar tudo de novo, né? E aí teve a objeção dos valores, e ela, como ficou bastante interessada, ela falou como ele não queria usar o cartão, se teria como fazer boleto no CNPJ deles, da empresa, né? Porque eles têm uma oficina de moto. E aí, só que assim, não ficou fechado. Então, é uma coisa que eu gostaria de falar com você depois, porque ela ficou interessada no filtro e no kit. E ele teve a questão de querer pensar depois, que ele queria levar para a razão, né? Que os dois iam conversar e tal, e levar para a razão. Ele tem problema na coluna e dor na perna, né? Então, eu acho que é a questão desse negócio do agendamento e do horário também, porque eles têm uma rotina de dormir, de alimentação e tal, então a gente chegar naquele horário tarde e não ele não tá lá, acabou bagunçando tudo, eu acho que mexeu um pouco aí na cabeça deles, pode ser que por isso não aconteceu também. Boa. Obrigado, Lilian, por trazer. Fran, ó, presta atenção aí, hein? Eu quero ver você, a Fran Furacão, vendendo muito. Primeira coisa, pelo que eu entendi, a cliente já sabia quais eram os produtos, certo? Quando a gente fala do Ela tinha, produto, a Fran não tinha falado nada, ela só tinha tomado a água, ela ficou curiosa, queria saber o que era. E aí a gente só falou na apresentação. mas ela já Eu sabia fiz que o que era o você negócio da falou. água. Não, ela só viu a jarra, tomou Então e eu ela viu o agendei com ela produto. na casa dela. Eu fiz do jeito que você falou. É que esse Beleza. caso que eu... Ela viu o produto, certo? Sim ou não? Sim. Sim. Por que que o cliente ele desmarca, ele não tá lá no horário, na data certa? Porque ele não quer comprar. E aí a pessoa já tem uma noção do que é o produto, que é uma jarra, e aí já tem inconscientemente assim, acontece um problema porque eu não quero comprar agora e a pessoa não te diz não, né? E aí acontece esse problema do cliente adiar ou fim, desmarcar. A Fran, é o seguinte, agora você mostrou a jarra, já vai para o fechamento. Nem tenta agendar, porque o cliente já viu o produto, você já vai lá, já fala do preço, já faz o teste, já passa a maquininha, já vende na hora, certo? Por quê? O agendamento só funciona se a pessoa não souber de nada, entendeu? O agendamento ele só funciona se você estiver cutucando a dor da pessoa e através de cutucar o problema de saúde, olha, eu vou aí que eu vou levar uma pessoa muito especial para te ajudar. Agora, se em algum momento você já antecipou o produto, já virou uma conversa de venda. Quando vira uma conversa de venda, fica difícil nós elevarmos o estado de consciência do cliente para comprar o produto e 2.000 fica caro quando não tem o estado de consciência. Tem a questão aí do horário? Sim, tem a questão do horário. Tem a questão, não foi a questão de não ter condição, porque tinha o cartão. A questão de jogar para o boleto era só para criar barreiras para não comprar algo que ainda não tinha elevado o estado de consciência, certo? Porque dá, quando a pessoa quer comprar, a gente vai dar um jeito e fecha ali, né? Mas o que eu quero trazer mesmo é Lilian e Fran, nós vamos ensinar a Fran a fazer venda direta, ela aproveitar a oportunidade que ela tá ali e já fechar essas vendas. Termina o procedimento da sua cliente aí, Fran, aí você para 5 minutos, apresenta o produto, já passa a maquininha e marca a entrega na casa da pessoa, certo? A Josi colocou aqui, ó, a pessoa disse que o concorrente é mais barato. Gente, não se trata de preço. Quando a gente está conversando com a emoção do cliente,
Não é a mesma coisa que eu pegar e falar carro é tudo igual. Eu tenho a BMW, o meu vizinho ele tem um Fusca. Meu, o carro é tudo igual, vai chegar em Santos igual, mas é diferente, a entrega é outra. Não tem como você comparar coisas diferentes, produtos diferentes. Eu tenho um celular iPhone e eu tenho um tablet que é da Amazon, certo? Ah, mas o tablet é bem mais barato, é R$ 600. E o meu celular é R$ 8.000. Tá. Ah, mas é a mesma coisa, dá para fazer a mesma coisa. Gente, não dá para comparar produtos diferentes. Tecnologias são diferentes, mas o grande diferencial do nosso produto é o nosso atendimento. Você pode falar, ó, lá na outra empresa não será eu que vou te atender, te dar atenção, acompanhar suas melhoras, porque não se trata de compra de produto, mas um acompanhamento na melhora da sua saúde. E a exclusividade você vai ter só aqui comigo. É isso que significa agregar valor, tá certo? Cleide, você ia fazer aí alguma pergunta? Gente, já é 10h10, eu só tenho 5 minutos e eu vou fazer o meu melhor aqui. Oi, Robson. Então, a minha pergunta é o seguinte, porque eu acompanhei, eu não sei se vocês ficou toda a ordem, né? Como eu chego até o cliente, tal, as perguntas que eu faço para ele. E aí você falou do primeiro fechamento, que é o financeiro, né? E depois você falou, caso o cliente não aceite, você entra no fechamento que faz o teste. Então, assim, não estava fazendo corretamente. Eu estava, tipo, chegando no cliente, aí mostrando, fazendo testes para o cliente. Então, é isso que eu queria ver com você. O ideal é dessa forma, né? Porque, assim, eu estava, tipo assim, olha, tal produto maravilhoso, né? Aí eu falei assim, vamos fazer o teste para você ver como esse produto é muito bom. Olha a água, vamos fazer o teste da água. Ou, por exemplo, vamos fazer o teste do bracelete para você ver a diferença. Nossa, que legal. Então, assim, o ideal seria dessa forma como você está falando, né? É porque, Eu estaria colocando a carroça na frente dos bois, é isso que eu quero entender. na verdade, o que eu trouxe aqui é a técnica de venda profissional. Você fez tudo certinho quando é uma venda baseada na razão. E hoje eu estou trazendo uma Então, é nova forma de você mudar o mecanismo de apresentação sua para conversar com a emoção do seu cliente. E é é o muito ideal. menos sobre eu tenho um produto fantástico, maravilhoso. É muito menos sobre isso. E é muito mais sobre as suas dores, os seus problemas, o que esse problema vai te Eu me causar se importar não com ele, né? tratado. Isso. Então, quando você se importou com a pessoa, quando você está ali cuidando dela, e aí ela sentiu que ela está sendo acolhida, aí você vai falar, ó, a solução é essa. O teste, quando você está apresentando o produto, é bom fazer, mas você não precisa fazer todos. Você deixa alguns testes na manga, tá bom? Mas você faz, pode fazer ali um ou outro, mas não faz todos, certo? Mas Aí, aí na sexta a pera, gente fala de testes, tá? tá, uma coisa bem rápida. Aí tem uma pessoa que eu quero ir até ela, que ela mora aqui, né, no meu prédio, e ela comentou assim, nossa, olha a água como que está, né? Comentou no No WhatsApp grupo. do prédio, cheia de cloro, cheia de flúor. Olha o que o flúor está fazendo para as pessoas. Ela apresentou um videozinho, né, falando do flúor, né, o mal que o flúor está fazendo. Aí eu pensei, aí eu fiquei quieta, mas aí eu falei assim, poxa, é uma oportunidade para eu ir até essa pessoa e apresentar a água para essa pessoa, né, a jarra, no caso, ou a paladar. Aí eu pensei, mas eu estava pensando agora, como que eu vou fazer isso? Eu não posso falar, olha, eu tenho é, algo que vai melhorar a sua água, eu tenho uma solução para que você comentou lá no grupo. Fiquei um pouco assim, sem saber como eu abordo, sabe, Muito, muito bem. É o essa pessoa. seguinte, quando se trata de grupos, e é importante a gente entender que a nossa venda tem um alto valor agregado, nós precisamos atender as pessoas no particular. E aí Eu pensei em a falar com pessoa ela
falar, mas não sabia como falar, sabe? Isso, aí a pessoa mandou a mensagem no grupo. Você vai lá, responde ela no particular e fala: Olha, eu vi essas informações que você trouxe, aí o que que a gente tem que fazer? Agitar a dor. O problema do cloro é esse, faz isso, faz aquilo outro. A pergunta: se tivesse algo que pudesse te ajudar, seria importante para você conhecer? Aí a pessoa vai dizer que sim, e aí você vai para o agendamento. Que dia que é melhor? De semana ou final de semana? Certo? Então, a agitador no contato do agendamento não fala da solução, só pergunta se ela está interessada, se ela quer conhecer, e daí você agenda o dia para conversar com ela. Se a pessoa perguntar o que, que é, aí você fala: olha, é melhor a gente conversar pessoalmente. Mas se for uma pessoa que de fato não quer te receber, aí tem técnicas para fazer a apresentação do produto pelo WhatsApp, que isso já é uma outra aula. Mas a princípio vamos focar em conseguir o agendamento. E para ser mais fácil, Cleide, você pode usar, por exemplo, o Anderson e a Marisa. Você vai falar assim: olha, eu tenho amigos especialistas nisso, que eles vão vir aqui na minha casa e eu vou aproveitar e vou pedir para ele dar uma passadinha aí, certo? Essa é uma jogada para você não ter que vender pelo WhatsApp, tá? Anderson, eu sei que você queria falar, mas eu vou ter que encerrar aqui, né? Você pode jogar lá no grupo, eu quero muito te ouvir. Você é um cara que tem muita experiência, muito repertório, mas eu não posso atrasar aqui. Foi ótimo estar com todos vocês, mas joga lá, Anderson, a Fica informação tranquilo, para nós, tá? fica tranquilo, fica tranquilo. Joga lá no grupo e a gente continua por lá a nossa conversa. Fran, muito obrigado por você ter trazido para nós as suas experiências. Lilian, porque através daquilo que vocês trazem, não coloquem como bronca, não sintam-se incomodadas. Vitelmo, obrigado por você trazer. Todos que se expõem aqui, vocês estão num ambiente seguro e só aprende quem faz. Gente, se a gente não fizer nada, nós não teremos resultado nenhum. Mas se o resultado ainda não está vindo, é porque a gente tem questões a melhorar e a minha intenção é só essa: fazer com que todos nós consigamos olhar para o que estamos fazendo e melhorando, e cada dia mais foco no progresso, porque o resultado é uma consequência inevitável. E vamos conversando aí no particular. Cada um que tiver dúvida, precisar conversar, me chama aqui que eu estou à disposição de vocês. Não é Casas Bahia, mas é dedicação total a você. Até mais, gente. Ótima quarta-feira. Se teste lá em apresentar o produto para quem não vai comprar, beleza? Até mais. Tá.